Nos vamos a Portugal. Venga, vámonos. Cómo nos gusta esta sintonía, Carlos Sola, y hoy más que nunca. Sí, señor, sí, señor. Hoy más que nunca, porque esta sección dedicada al Festival de Cansao aquí en Euromac tiene más contenido que nunca y además una presencia, pues, del oráculo, podríamos Sí, decir prácticamente. estelar además. Bueno, actualidad, fecha 20 de enero. Creo que se sabe todo, ¿no, Carlos? 20 de enero, sí, 20 de enero, la Radio Televisión Portuguesa, la RTP, dará a conocer pues todos los detalles organizativos de este Festival de Cansao 2021. Las canciones, los artistas que subirán al escenario, sabremos quiénes se representan y quiénes se autorrepresentarán, invitados, todo. Tenemos para ir nuestras quinielas, tenemos, por ejemplo, Sí, ¿qué te digo yo? Marisa Liz, quizás se cumpla nuestro deseo de ver ojalá. a Marisa en el escenario del Festival de Cansao. Es una de Claro, es uno de nuestros sueños húmedos, ¿no? O sea, sí, sí, claro, sí, sí. antes estábamos Uno de haciendo los así varios. quinielas, ¿no? Que si Elder nos gusta, Marisa Liz, si podía aparecer, ojalá. Incluso, hay algún nombre por ahí relacionado a The Gift que también incluso algunos... Es difícil, ¿no? No sabemos hasta el día... Nada, hasta dentro de 10 Efectivamente, el días martes, este exactos martes no, el próximo. el Por ejemplo, próximo. que queremos a Marisa Liz, pero por el contrario, comentabas Elder Moutinho. Queremos que Elder Moutinho se Sí, autorrepresente, por y favor. claro, y luego lo que puede prestigiar, ¿no? O sea, su Mm. presencia. No sabemos, nosotros no sabemos los nombres, estamos un poco así, pues con esos sueños húmedos, pero quien sí lo sabe todos, y vaya que sí lo sabe, Nuno Galopín, buenas tardes, bienvenido a Broma. Olá, muito boa tarde e obrigado por estarem atentos ao Festival da Canção. En 10 días, pues lo sabremos todo. No sé si esperamos algún cambio con respecto a los últimos tiempos, a los últimos años, sobre la sonoridad de las canciones, el sonido de las canciones, si habrá continuidad. No sé si nos puedes decir algo. Acho que o que está a acontecer no Festival da Canção é um retrato do que é a música portuguesa contemporânea. E se não há grande mudança na música portuguesa contemporânea de 2020 para 2021, acho que vamos ter uma lógica de continuidade. Há surpresas, há diversidade, há várias gerações, há vários estilos musicais, mas vamos estar em sintonia com o que tem sido o Festival da Canção desde esta remodelação que começámos a operar em 2017. Esa remodelación de la que nos comentan uno y Carlos, claro, es lo que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo, ¿no? Ese retrato, ¿no? Que dicen uno, esa radiografía de lo que es el pop, no solo portugués, sino diríamos que lusófono, porque incluso trata de Sim, trascender las fronteras, exato. sí, y que va a seguir siendo de esta manera. Sim, precisamente. A ideia é tentar trazer ao festival aquilo que é a música portuguesa, e a música portuguesa é a que nasce entre nós, ou com portugueses que aqui nasceram, ou com outros de outras nacionalidades que aqui habitam. Temos, por exemplo, este ano uma compositora nascida em Moscovo, a Janina. Ujú. Temos tido compositores e intérpretes de países africanos de expressão portuguesa, brasileiros como a Malu Magalhães, ou seja, é importante retratar no Festival da Canção também o grande melting pot, a grande diversidade que é a cultura social do cotidiano português. Mm. ¿Cómo nos gusta, Iván, escuchar, ¿no? Que un responsable, ¿no? De un festival de la canción, de esa palabra clave, ¿no? Retrato, ¿no? El pop portugués suena como va a sonar nuestro festival y no parodias, ¿no? No cosas que quieran sonar a. Uhum. Realmente el objetivo del Festival de Eurovisión, uno de los múltiples que debería cada año reivindicarse, es enseñar una fotografía de la realidad musical del país, dando voz a Exato. compositores, noveles o ya consagrados que quieran ofrecer a lo mejor parte de su trabajo como representativo de la cultura de un país o de una forma de entender la música
dentro del país. Por lo tanto, yo creo que realmente es una receta poco utilizada, al menos aquí en España, pero que yo creo que da frutos. Si no a nivel de resultados, a nivel de creatividad local, Claro. a nivel de representatividad, por supuesto que sí. Uma das minhas canções preferidas de toda a história espanhola na Eurovisão é o Quien Maneja Mi Barca, da Remédios Amaya, que muitos anos antes da Rosalía e de tantos outros mostrou como o flamenco podia ser moderno. Y cómo podía ser revolucionario, ¿no? Sí. Mencionabas esa palabra que es remodelación del Festival da Cansao. Nosotros hablamos de revolución. Algo pasa en 2015, 2014, 2015, 2016, Exacto. que el Festival da Cansao se pega un revolcón a sí mismo, pero pega un revolcón en Europa. Estamos viendo como muchos festivales o muchas preselecciones europeas están tratando de seguir la senda portuguesa, y lo que a nosotros nos asombra, Nuno, es cómo de la noche a la mañana se puede cambiar el rumbo de una manera tan radical y tan exitosa. Esto, Nuno, si me permites, aquí lo llamamos la purga. Não foi bem uma purga, porque Não? a purga implica apagar o que se fazia antes, esquecer o passado, fazer tudo de novo. E no primeiro ano da remodelação fizemos até questão de chamar alguns músicos, como o Weber Marques ou o Nuno Feist, que até tinham composto canções em anos recentes. Ou seja, não quisemos esquecer o passado, mas acrescentar um presente a pensar num futuro que tinha de ser diferente do passado mais recente, se é que me faço compreender. É que o Festival da Canção, felizmente, nunca desapareceu. Porquê? Porque houve profissionais da RTP que sempre trabalharam com muito amor por este projeto, e houve também músicos que nunca desistiram de participar no Festival da Canção, mas a verdade é que desde os anos 90 era inconsequente para o cenário da música portuguesa em geral. O que quero eu dizer com isto? Muitos dos nomes que passaram pelo Festival da Canção, e houve canções muito bonitas, e eu segui-o com atenção, sempre segui, mas não eram canções que depois resistissem ao dia a seguir. Deixavam de se ouvir. Não eram artistas que editavam os discos que se ouviam na rádio, que faziam os concertos e os festivais, e com todo o respeito enorme que eu tenho por esses artistas todos, porque se não fossem esses artistas, não tinha havido Festival da Canção durante muitos anos. Agora, o que faltava fazer, e foi essa revolução ou a remodelação. Em 2016, Portugal não concorreu à Eurovisão, e por uma razão muito simples. Não se pode mudar o rumo de um navio sem parar. Não muda automaticamente. Não é um clique e já está diferente. Era preciso parar para pensar. E foi o que fez a RTP. A RTP começou por fazer uma reunião magna, podemos chamar-lhe assim, à qual chamou fãs de Eurovisão, profissionais da rádio, profissionais da televisão, jornalistas, compositores, produtores musicais, gente que já tinha participado no Festival da Canção, e ouviu-os a todos. Eu fui convidado para essa reunião, na altura, se calhar como jornalista, e que como jornalista eu tinha seguido sempre com atenção todos os anos o fenómeno do Festival da Canção. E nessa reunião disse, assim como os outros, o que eu achava que devia ser o Festival da Canção. Passados alguns meses, fui chamado pela RTP para integrar um grupo mais pequeno que teve então finalmente a missão de, perante as ideias, depois de filtradas e pensadas e transformadas numa estratégia, aplicar as ideias. E as ideias eram muito simples. O Festival da Canção de 2017, que era o próximo, tinha de ser para a canção portuguesa o que tinha sido o Festival da Canção de 1969, 1973, 1974. Ou seja, tinha que ser como noutros tempos o espaço onde estivessem os músicos mais importantes de que se falasse naquele momento. Os músicos
de quem nós estávamos a escutar os discos na rádio, nos concertos, aqueles que estavam a fazer o presente, o cotidiano visível da música portuguesa. Era preciso trazer para o Festival da Canção os equivalentes a 2017 do que tinha sido o Fernando Tordo, a Simone de Oliveira, a Madalena Iglesias, o Paulo de Carvalho, o Carlos do Carmo, um José Carlos Dari dos Santos, o José Nisa, os grandes nomes da composição, da poesia e os grandes intérpretes. E foi o que tentámos fazer. E o primeiro ano foi um desafio. Foi um desafio porque apontámos para bem alto. Vamos tentar escolher os melhores. Uns aceitaram, outros não aceitaram, mas no primeiro ano, sempre que falávamos com alguns, e nesse ano fui eu e o meu colega da Antena 3, Henrique Amaro, quem fizemos os convites, quando eu, por exemplo, fui eu quem falei com a Luísa Sobral, expliquei à Luísa qual era a ideia, eu já a conhecia e gostava muito da obra dela, e disse-lhe, olha Luísa, estamos a chamar também o Pedro da Silva Martins, o Nuno Gonçalves dos The Gift, o Weber Marques e por aí adiante. Estávamos a dizer a cada um quem eram os outros para que eles percebessem. É lá, isto é diferente. Este ano estão aqui assim outros músicos. Eles sentiram confiança, aceitaram participar e a verdade é que desde 2017 quase todos os grandes nomes da actual música portuguesa têm passado pelo Festival da Canção. Claro, el Festival da Canção ahora tiene una inercia muy positiva, ¿no? Sobre todo Sí. desde la victoria de Salvador Sobral, pero... Claro, Claro. não esperávamos no Claro. primeiro ano, não, ninguém esperava. Seguro no Na- lo esperabais. E uma das coisas que foi dita aos compositores, nós fazemos sempre uma reunião com os compositores, porque a RTP convida compositores. Os compositores é que chamam depois os intérpretes. Todas as escolhas artísticas são dos compositores. E quando fizemos essa primeira reunião, dissemos, não pensem na Eurovisão, por favor, pensem em vocês. Se vocês forem fiéis a vocês, se fizerem a vossa música, levaremos à Eurovisão algo que tem a ver com a música portuguesa. Esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Genuinamente. Ou seja, não vamos fingir que somos uns suecos ou uns noruegueses, porque não somos. Portugal não faz aquela música. Claro. Então vamos levar uma música que seja verdadeira. Sí, señor. Mencionaba esa inercia, ¿no? Quería ir a esa primera edición del Festival da Canção, porque claro, los últimos años fueron muy difíciles. Siempre recordamos 2014, que es un festival e incluso tuvo ese desenlace, ese final muy desagradable, ¿no? Claro, sí. Convencer a la industria musical y discográfica portuguesa en ese primer festival para el 2017 de la Revolución debió ser muy complicado. Y además, como dices, con esos clichés eurovisivos y la mala imagen que tenía el festival. Claro, havia um problema de imagem, mas com uma marca, falando agora em termos de marketing, com uma marca muito boa. É uma marca fortíssima. É uma das marcas mais fortes da RTP, se não for a marca mais forte da RTP, o Festival da Canção. Es el buque insignia de RTP, La ¿no? Como joya. en algunos reportajes de aquel año 2017 salía el director de RTP1 diciendo, no, es que es nuestro buque insignia, es la joya de la corona. Entonces, y también nos lo comentó Joana Martins en la temporada pasada del Trastero, pues que es el programa más veterano de la radiotelevisión portuguesa, igual que en España es informe semanal. Para dizer algo, pues ahí existe uma compilação. E nunca mais deixou de existir uma compilação com as canções todas de cada ano. Existe sempre. Un recopilatorio. Cada año se edita un recopilatorio de... Todas as canções do Festival da Canção agora existem sempre em disco, como no pasado. Claro. Es un punto muy diferencial con lo que respecta a la televisión en España, concretamente en televisión española, que no hay un buque insignia como, a ver, partir ya de un Festival de la Canção que tiene ya décadas. Aquí no hay nada que nos represente musicalmente, tanto para Festival de Eurovisión como sin Festival de Eurovisión. Sí. Y ya tener un punto
de partida hace mucho. Sim, são estratégias muito diferentes. Muy diferentes. E a verdade é que a história espanhola na Eurovisão tem canções diferentes. magníficas, mas tem canções muito boas, mas a maneira de chegar à canção é diferente da que Portugal leva, pelo menos nos últimos anos. Não escondemos que é claro que pensamos depois como é que a Europa vai reagir a estas músicas, mas o que nos deixa sempre muito tranquilos é que levamos qualquer coisa que representa aquilo que somos. Y eso es importante. Esa verdad para nosotros es muy importante. Rubén, sí. Rubén, una de las cosas y que hemos escuchado ahora en uno que más interesantes son de este Festival de Cansao y que nosotros hemos dicho muchas veces es escuchar y ver a los artistas que son ellos mismos y que dan esa... Fomentar la personalidad artística. Exacto, personalidad artística, y al final que lo que decimos, por ejemplo, del Adal de Hungría, ¿no? Dentro de incluso haciendo paralelismo, o de San Remo, ¿no? Que vemos que son festivales de la canción con entidad propia en la que los artistas promocionan sus trabajos y solo uno pues tiene un extra que es ir a Eurovisión, pero todos ganan porque tienen ese punto de venta, ese punto de exposición, de mostrarse a sí mismos, y luego también la RTP, en el caso portugués, de venderse a Europa, porque claro, hoy en día Europa está pendiente del Festival da Canção. Perfeitamente. E uma coisa que eu tenho observado nestes últimos anos, agora que estou do lado de dentro, é que os artistas que passam pelo Festival da Canção sentem o impacto mediático que ele tem nas suas carreiras. Vimos, por exemplo, o GP Simões, com uma canção que nem foi à final, em 2018, a ter essa canção a passar na rádio durante o ano inteiro. E isso é excelente. O Felipe Sambado, com a Gerabeira Amarela do Sul, o ano passado, uma canção que vem na linha do trabalho do que em tempos fez uma Lúcia Muniz, cruzando a música mais folk, mais tradicional, com modernidade. A canção dele passou na rádio o ano inteiro. E isso é muito bom. Ou seja, o Festival da Canção não é só uma ferramenta para escolher a canção da Eurovisão. É uma montra, uma exposição de canções, de artistas que podem aproveitar, e bem, aquele momento de comunicação com o país inteiro e com o resto do mundo. Rubén, qué gustazo escuchar. Qué gustazo buscar. Y aprovechando que Nuno nos está diciendo que es un festival por y para Portugal, yo la pregunta es si existe un plan, porque en este año vamos a ver a gente que tiene raíces angoleñas o que viene de Cabo Verde, de Brasil, tal y no sé cuánto. Si existe en este nuevo festival de la Canção alguna exportación al resto del mundo lusófono. Temos nomes que refletem relações do mundo lusófono, como por exemplo a Irma, com ligações à Angola. É sempre uma preocupação enorme da nossa parte ter esse relacionamento representado, porque a própria história de Portugal é isso mesmo. É uma história de diálogo com a Europa, mas também com a África, com a América Latina e com o Oriente. E isso tem de estar no Festival da Canção, porque a cultura, a identidade portuguesa é essa mistura. Volviendo al inicio, año 2014, recordábamos ese final traumático que tuvo el Festival da Canção. Nosotros hemos dicho muchas veces que dentro de lo desagradable que fue lo que ocurrió en aquel final, y no solo lo que ocurrió en el final del Festival da Canção, sino lo que pasó días después, ¿no? Con Susi, Catarina Pereira, los compositores de las canciones, que fueron quienes entraron en aquella guerra. Pero nosotros siempre hemos dicho que aquello, lejos, claro, al corto plazo fue un mazazo, ¿no? Pero aquello a largo plazo benefició a que tuviéramos el Festival da Canção que tenemos ahora. No sé si compartes esta visión de que quizás esse trauma, esse hecho negativo... Não foi por aí. Não foi por aí. A remodelação não teve a ver diretamente com o que tinha acontecido em 2014, ou antes ou depois. Não. A remodelação tinha mesmo a ver com um projeto maior da própria RTP na relação com a música portuguesa. Ou seja, o Festival da Canção
é parte de um projeto que inclui programas como o Elétrico, programações da Antena 1 e da Antena 3, como o Viva a Música na Antena 1, o No Ar da Antena 3, que são programas que procuram estar atentos à música portuguesa. E o Festival da Canção é um pouco como o momento maior de todo o ano em que a televisão e a rádio pública está atenta à música portuguesa. E por isso essa remodelação, pensar um festival em sintonia com a atenção, com o panorama musical português e não uma reação a problemas recentes do próprio Festival da Canção. Não foi esse o motivo da remodelação. Agora, algo mudou e é curioso. Os músicos, às vezes, esquecem-se que estão numa competição. No ano do Salvador Sobral, estavam todos a dizer: nós queremos que ele ganhe. Os concorrentes das outras canções ficaram encantados com ele. Assim como no ano do Conan Osiris, todos foram para o palco e dançaram com ele no final. E isso mostra como a competição existe, mas não é um motivo de confronto. Pelo contrário, é apenas parte de un programa de televisión. Carlos, otra clave que a nosotros nos gusta escuchar, Antena 3, Radio 3 en nuestro país, ese hecho que muchos llevamos años clamando por él. Sí, totalmente. Comentaba Nuno, pues la apuesta de la radiotelevisión pública por la música. Comentaba, por ejemplo, el programa Eléctrico, que se emite por Antena 1, pero también se emite por el primer canal de RTP, por RTP1. Sí. En un horario, si no me equivoco, sobre las 10 de la noche, un buen horario por el primer canal, y es algo que echamos en falta aquí en España, ¿no? Una apuesta por parte de Radio Televisión Española por la música en directo, por la música, que hay algunos programas, pero que están relegados al segundo canal, pero vemos cómo la RTP lo emite por el primer canal y en un muy buen horario. Comentaba Nuno que no tuvo relación directa en ese espacio-tiempo con el Festival de 2014. ¿Tuvo algo que ver el cambio de gobierno y el consecuente cambio de dirección en RTP, en esta nueva filosofía? Não sei se terá muita relação uma política governamental aqui. Houve um administrador que gostava do Festival da Canção e que sentia que podia ser melhor do que aquilo que estava a ser. E ele foi um pouco como é dizer, foi o primeiro motor da transformação, porque ele gostava de ver esta marca a funcionar de novo. E juntou uma equipa, mas deu-nos total liberdade. Eu entrei nessa equipa e deu-nos total liberdade para trabalharmos, e essa equipa foi curiosamente a mesma que fez a Eurovisão em Lisboa em 2018, e aprendemos muito. O Festival da Canção depois aprendeu muito com a experiência de termos produzido uma Eurovisão em 2018. Mas não vejo esta transformação como uma transformação de origem política. Hubo cambio de dirigência em RTP? Há regularmente, mas não foi essa mudança até chega no final de um mandato. Ou seja, não foi esse o motivo. Iván, un administrador gustaba del Festival da Canção. ¿Tú te imaginas alguna vez que nosotros podamos decir... Toñi. Que podamos decir el director de entretenimiento o el administrador, o sea, el presidente de Radio Televisión Española apuesta por Eurovisión como marca, como estrategia, como también parte de una política de producción y de programación musical, o sea, porque es todo como muy global, como estamos escuchando a Nuno, no es simplemente Festival da Canção, Eurovisión, no, es global, o sea, todo está relacionado. Há uma estratégia da televisão e da rádio pública, e não se deve só ao administrador, naturalmente. É um pensamento que atravessa várias direções, várias administrações, e é um pensamento que é simples. A rádio e a televisão pública têm de estar atento ao melhor da cultura portuguesa, e a música faz parte desse universo. Sí, señor. Iván. Claro. Escuchar esto. Sí, la palabra clave aquí es estrategia, ¿no? La estrategia
un plan que no quiero un resultado a lo mejor a corto plazo, que en el caso portugués se obtuvo, como bien dice Nuno, que ni ellos mismos esperaban, pero bueno, puede producirse, pero una estrategia a medio plazo, convencer, intentar ganarse las simpatías de compositores que jamás tocarían con un palo algo relacionado con Eurovisión, persuadir, ¿no? Vender una idea. Claro, todo eso. A mí, Nuno, me gustaría, y estoy muy interesado, porque yo soy socio de las 2 asociaciones de socios que hay oficiales de Eurovisión en España, OGAE y AEVA. Entonces me gustaría que tú, desde tu punto de vista, ya que involucrasteis a los eurofans portugueses en toda esta revolución, como decimos en Euromag, ¿qué papel deben jugar los eurofans dentro de estas revoluciones de cada televisión? Não serem preconceituosos. É a primeira coisa que eu peço aos eurofans, é que acreditem que há mais música no mundo do que a música que se ouve na Eurovisão. E o maior problema que eu tenho na minha relação com os eurofans é de lhes fazer compreender que é importante não ser igual aos outros, mas ser fiel à sua identidade. Ou seja, nós não podemos encarar a Eurovisão como um espaço para o qual há um truque mágico ou uma receita ganhadora, porque não existe. Os Lordi são receita da Eurovisão? Não. O Salvador Sobral é receita da Eurovisão? Não. A Jamala é receita da Eurovisão? Não. Mas ganham. Ou seja, a Eurovisão todos os anos é um espaço de diversidade, e se soubermos entender o valor da diversidade, estamos sempre a acrescentar qualquer coisa boa à Eurovisão. Ser menos competitivos e menos preconceituosos, e aceitar que todos os anos o que estamos ali é a celebrar o prazer de sermos diferentes uns dos outros e sabermos viver com a diferença uns dos outros, aceitarmos as diferenças uns dos outros, e depois um ganha. Altura de miras, yo lo llamaría así. Espero que hoy nos estén escuchando pues nuestros amigos de Casa Santana. Tomen um pouquinho. Eu se calhar não respondia à questão do papel dos eurofans. Os eurofans são fundamentais, porque quando o grande público não quer saber do Festival da Canção, e o grande público português aí estavam os eurofans, não ligava ao Festival da Canção desde os anos 90, os eurofans nunca desistiram. Sempre nos deram força. A mim e a quem trabalhou no festival antes de mim. Os eurofans são o nosso primeiro público. Ou seja, por muito que eu às vezes lhe explique que deviam ser mais abertos em termos estéticos e aprender que é preciso ouvir para lá da Helene Fureira, que é incrível, mas é preciso ouvir um pouco mais do que a Helene Fureira, é preciso ouvir mais que a Neta, é preciso ouvir mais do que o Duncan Lawrence. É bom perceber que há mais música para além daquela que vai à Eurovisão. Apesar de tudo isso, o Eurofan é o nosso principal aliado, e por isso mesmo a RTP envolve diretamente eurofans nos seus projetos todos os anos. Quando fizemos a Eurovisão em Lisboa, foram a OGAE trabalhou connosco, por exemplo, para fazer o Euroclube. Foi a OGAE quem programou o Euroclube. Carlos David, que hace rato que querías entrar. No, la verdad es que estoy encantado con lo que nos está comentando Nuno, porque considero que la RTP supo orientar primero al Festival de la Canção y luego ya lo que tenían que llevar al Festival de Eurovisión, sobre todo en lo que es más importante en una candidatura para el festival, que es la canción. Claro. Sobre todo en el compositor, en los compositores. Y es algo que considero que el año que tuvieron que hacer la paradiña, o sea, que parar y pensar y meditar, tuvo que ser algo muy duro para Portugal, hacer esa parada, decir, paramos, meditamos y ya volveremos. No, simplemente me ha encantado mucho lo que ha dicho Nuno, porque es verdad, es decir,
a nosotros, no, yo soy muy eurofan, a mí me encantó durante una época el Melody, me encantó pero mi vida no es solo Carola, ni solo conozco a Carola, ni solo vivo en un universo de Carola y a la vez me gusta Eurovisión, sino que me encanta la música sueca o de donde venga, la música global, la música del mundo, nuevas tendencias, es decir, tener un poco la mentalidad abierta, ¿no? Yo creo que a través de esa mentalidad abierta a otras músicas o reconocer que Carola no es la mejor cantante del mundo y pobre Carola, que me perdone por ponerla de ejemplo, pero que realmente es el problema que tenemos muchos eurofans, ¿no? Que a veces nos centramos en usar y tirar de los artistas que van a Eurovisión y vivimos en una burbuja musical Eurovisión. É verdade. Claro. Mas às vezes essa burbuja, essa bolha, pode ser um ponto de partida. Por exemplo, quando os Brainstorm vão à Eurovisão, fazem um som indie, que aquela pode ser uma porta para descobrir depois Radiohead e outros grupos indie. Ou seja, quando a Şebnem Paker faz o Dinle, pensamos, que engraçado, pode haver cruzamentos de música turca com música eletrónica, vamos descobrir mais. Ou seja, a burbuja, a bolha, pode ser um ponto de partida para a curiosidade nos fazer descobrir o mundo. E isso é bom. Totalmente, vamos. Yo es que las palabras de Nuno me encantaría que estuvieran grabadas, vamos, que hacer de esto un documento de fundacional para presentar y decir tanto a los fans como a televisión, porque son unas cosas muy sencillas de abertura de mente, de proyectos, de estrategias por todas las partes, ¿no? Involucradas y sobre todo ganas de querer hacer algo diferente. Agora, como Eurofans, também é preciso termos um pouco de orgulho e de autoconfiança. Ao contrário do consumidor de pop global, o Eurofan está habituado, o Eurofan que não nasceu há 5 anos, o Eurofan que conhece a história da Eurovisão, houve músicas em todas as línguas, houve todos os géneros de música, houve músicos magros e músicos gordos, músicos novos, músicos velhos, músicos folk, músicos rock, músicos de hip hop ou de eletrónica. O Eurofan houve muita música. O que é importante é que depois use esse gosto para também fugir da burbuja, da bolha da Eurovisão e descobrir que essa diversidade também existe noutras músicas. Mas à partida, o Eurofan tem mais música diferente do que muitos espectadores de televisão ou de rádio que nem conheçam a Eurovisão. Claro, nosotros seguimos el Festival La Cansao, aparte porque nos gustan estos últimos tiempos las canciones y los artistas, pero sobre todo los artistas, porque antes mencionabas a... Os últimos anos são incríveis. Na Eurovisão, os últimos anos, desde 2019, a Eurovisão está fantástica. Sí, pero mencionabas a Felipe Sambado, por ejemplo, ¿no? Y claro, el caso de Carlos Sola, que es muy seguidor del Festival La Cansao, un caso también nuestro, de... Gracias al Festival La Cansao en estos últimos tiempos, de descubrir artistas, de seguirles la pista, de ahondar en el pop portugués e incluso llevarnos sorpresas, porque el año pasado, cuando vimos lo de Elisa Rodríguez, a nosotros se nos vino, vamos, el cielo encima porque nos encantaba ya de antes Elisa Rodríguez. O antes mencionaba a Carlos Sola, Marisa Liz, que es uno de nuestros sueños húmedos. Pero no solo los nombres conocidos, sino los nuevos. O sea, el conocer Felipe Sambado, Conan Osiris, Peter Serrado, o sea, etcétera. Y además, un panorama musical portugués muy desconocido en España. Y mira que somos países que compartimos península, países vecinos, países hermanos, en cierta manera incluso. Y no hay un intercambio. No sé, en caso de Portugal, si la música española pues tiene más entrada, pero aquí, por ejemplo, pues todo este panorama, toda esta explosión que está viviendo pues Portugal, que es muy interesante, pues no llega. Por desgracia, não chega. Temos um problema para resolver e que vem do tempo do Filipe II, do Filipe III e do Filipe IV. Vamos esquecer isso. És historiador. Vamos esquecer a fronteira. É que estamos tão perto, temos tanta afinidade e às vezes vivemos de costas voltadas e eu não percebo porquê. Espanha tem uma história pop incrível, os Mecano são uma das minhas bandas pop preferidas dos anos 80,
por exemplo. Mas os portugueses não costumam ouvir muita pop espanhola, exceto aqueles cantores de maior sucesso. Mas há coisas muito boas, de um lado e de outro. O Festival da Canção, se for uma janela para a Espanha descobrir a música portuguesa, isso é excelente, eu fico muito feliz com eso. Sí, es servicio al fin y al cabo, ¿no? Es servicio público. Incluso nosotros decimos, ¿no? Que al fin y al cabo son este tipo de festivales y de preselecciones. Aquí, José Antonio, si me permites, sería fundamental pues un acuerdo entre RTP y Radio Televisión Española, como existe, por ejemplo, entre Francia y Alemania, ¿no? Con el canal Arte, pues aquí hacer un canal ibérico. Un Iberia TV, es un canal cultural, sí. Claro, aquí está Iberia TV, que es un canal de caza, pero bueno, sería interesante. No quería yo eso, se me venía a la mente. Pero sería interesante, pues, un canal de intercambio que esté en la televisión, en la TDT, la televisión abierta, tanto de España como de Portugal, ¿no? Pero fíjate que los escandinavos tienen el Nordvision, en el que se intercambian ellos contenidos, se hacen coproducciones juntos, o sea, y nosotros no tenemos eso con claro, Portugal. E existe, a produção audiovisual espanhola atual é excelente. A melhor série de televisão que eu vi este ano chama-se Pátria. É espanhola, é incrível. E temos intercâmbios a fazer. Que o Festival da Canção consiga ser uma parte de um todo para partilhar, ótimo. Mas acho que sim. Havia um escritor chamado José Saramago que ia ficar muito feliz com isso. El iberismo, ¿no? Sim. Que algunos... Somos muito parecidos. Sí. Y ese sueño, ¿no? Iberista que muchos tienen. Sobre quiero llamarlo política sonora, política musical del Festival da Canção. En estos últimos tiempos, el Festival da Canção también tiene una parte muy importante de seguidores y de defensores, como podemos ser nosotros, pero también otra parte un poco de, entre comillas, de detractores, ¿no? Que dicen que el Festival da Canção tiene una política sonora muy determinada, demasiado alternativa y quizás muy cercano a Estonia, ¿no? A Listi Laul o lo que pueden hacer los bálticos. El hecho de que el Festival da Canção sea según como lo podamos mirar, las canciones como muy oscuras, muy en algunos sentidos vanguardistas en algunos casos y muy alternativas, así como en líneas generales, forma parte de una política de crear una coherencia sonora en el Festival da Canção, como pudo suceder en el Supernova de Letonia, o es simplemente que el pop portugués suena así ahora mismo? A música portuguesa é muito cheia de diversidade e o alternativo ou as várias frentes alternativas têm muitas propostas, assim como as mais mainstream, mais populares. Uma canção como O Medo de Sentir, da Elisa e da Marta Carvalho, não é uma canção alternativa. Uma canção como a da Cláudia Pascoal e da Isaura, O Jardim, não acho que seja uma canção alternativa, é uma canção pop eletrónica muito bonita, muito simples. Talvez seja mais alternativo o Salvador Sobral, sem dúvida é alternativo o Conan Osiris, mas este ano vão ver que há, se calhar, um equilíbrio maior entre o alternativo e o popular, e essa é uma preocupação minha quando estamos a pensar os compositores que vamos chamar para o festival. E se às vezes não temos mais compositores mais populares, não é porque não os chamemos, é porque se calhar alguns dizem que não querem participar. Pero es cierto. Estão no seu direito. Es cierto que el año pasado, al menos esa era nuestra impresión, os quedó un Festival da Canção muy alternativo. Talvez. Mas a canção vencedora não era uma canção alternativa. Es lo que iba a comentar, que la canción vencedora al final no fue precisamente alternativa. Pero, por ejemplo, é uma balada pop mainstream, muito bonita mesmo. Por ejemplo, en 2019, si no recuerdo mal, 2019 estaba propuestas como la de Surma. Que creo que es alternativa, pero un paso más allá, que é ya una experiencia audiovisual prácticamente. Exatamente, e isso é importante que esteja no festival. O festival tem de chamar o que é a realidade do universo. E se essa música existe no universo, é bom termos essa música no festival. Como o Jimmy P, o ano passado, no Festival da Canção, com o hip-hop cruzado
com o gospel. Foi muito bom ter aquela participação ano passado, para mim. Dijiste hace 2 años, poco antes del Festival da Canção, que algunos compositores ya habíais pactado con algunos compositores para 2020, 2021. No sé si nos puedes decir qué compositores estuvieron el año pasado o están este año, que ya los tenéis agendados ya no en los últimos meses, sino en los últimos años, que han estado ahí en la lista de espera. Às vezes a lista de espera tem a ver com compromissos. E há um compositor deste ano que não pôde estar presente no ano passado porque a agenda não lhe permitia. Se ele me deixar, eu depois conto qual é. Mas havia um nome que há um ano me disse: Nuno, eu não posso porque nessas datas tenho compromissos. Se para o ano me quiseres, eu estou cá. E eu fui chamá-lo. Bueno, no sé si queréis... Carlos... Não posso responder sem ele me dizer que posso responder. No nos puedes decir el nombre. Se ele me autorizar, eu direi. Bueno, pues... bueno, pregúntale. Estamos atentos. Estamos a la espera, ¿no? Estamos a la espera. Claro, lo que comenta José Antonio, recordemos que en 2018 eran 2 nombres que quedaron, no, 2019, 2 nombres que pasaron, digamos, a 2020. Sim, é verdade. Houve quem passasse de... Tem acontecido quase todos os anos. O que quer dizer que, às vezes, quando há um não, é porque não posso nessa altura, mas quero estar convosco. Mas também tem havido muita gente que não quer participar porque não gosta de competir. E temos de aceitar isso. Claro. Bueno, nuestra sintonía es esta. Cada vez que hablamos del Festival da Canção suena esta sintonía, que fue la canción oficial, el tema oficial del Festival de Eurovisión 2018. En el que estuviste, claro. Lembro-me tão bem dessa música ter nascido. Que, claro, podíamos preguntarte el tópico de, y ya nos has respondido antes, ¿no? O sea, lo que ocurre en 2017, la victoria de Salvador, la Operación Kiev, aquello que fue tremendo, que es historia, y podemos imaginar, ¿no? La sensación que tuvisteis en esos meses, ¿no? Previos. Foi incrível. A la primera besasteis el santo. Sim, e foi por incrível que seja, eu vejo o Festival da Eurovisão desde 1972. Desde muito pequeno. Eu tenho 53 anos e vi sempre desde criança o Festival da Eurovisão e, como quase todos os portugueses, dizia: nós nunca vamos ganhar a Eurovisão. Era um problema português. Era um drama, era um fado português. E quando em 2016 sou convidado pela primeira vez a ser comentador da Eurovisão, fiquei muito satisfeito porque estava a trabalhar ao pé de algo que era um sonho meu desde criança. Kiev foi uma maravilha, já trabalhando na própria remodelação do festival, mas uma vez mais fui comentador e tenho mantido esse papel na RTP desde então, até mesmo em 2018. Fiz questão de, apesar de estar a trabalhar com a equipa criativa e a supervisionar o guião, eu quis manter o meu papel como comentador da RTP, porque esse é o meu papel principal nos festivais da Eurovisão. Mas em 2017 eu lembro-me muito bem de estar na cabine, a acompanhar a votação, vejo a votação da Bulgária a chegar e digo logo: já ganhamos. O José Carlos Malato, que está ao meu lado, não fez as contas e dizia: não é possível, pera. Eu digo: não, já ganhamos. Ganhamos. Sim. Que maravilha. E fiquei com essa memória que me vai acompanhar para sempre de ter sido o primeiro português a dizer na televisão portuguesa que ganhámos a Eurovisão. E foi uma satisfação incrível. Incrível. Que grande. E vermos no avião de regresso de Kiev e a pensar: e agora? Vamos ter de fazer isto. Porque eu nunca tinha ido a um festival da Eurovisão, apesar de o ver desde criança. Eu nunca tinha estado lá. A primeira vez que eu fui a uma Eurovisão foi Kiev. Ganaste. Sim. E eu já tinha a noção que era uma operação grande, mas é gigante. E depois foi um ano de muito trabalho para tentar fazer o melhor possível.
e foi um ano incrível e acho que foi o melhor ano profissional da minha vida, aquele ano em que fizemos Eurovisão em Y Lisboa. Nuno, la llegada al aeropuerto de Humberto Delgado de Ui, Lisboa, foi ¿qué histórico. sentiste cuando saliste del avión, sales del Finger y ves ese aeropuerto a rebosar de gente portuguesa Multidão, emocionados? multidão, parecia que tínhamos ganho o Mundial de Futebol. Eu não gosto de futebol, gosto de Eurovisão, por isso aquilo para mí foi a vitória no Mundial de Futebol. Pero fíjate que en ese momento Portugal estaba como tocada por una varita mágica, porque el año anterior se ganó la Eurocopa, el secretario general de la ONU había sido recién elegido portugués, Antonio Guterres, los datos económicos del país eran la envidia, incluso en España había un debate político de si la izquierda española debía seguir los pasos de la izquierda portuguesa, o sea, era un poco, digamos, tormenta perfecta en torno a Portugal 2016, 2017, 2018, en el que, por lo menos desde España, veíamos a Portugal con asombro, con envidia sana, totalmente, pero con asombro, con eso, con sorpresa, pero no me sale la palabra, con admiración de decir, joder, viva Portugal. Foi muito bom ter a Altice Arena cheia de público espanhol. Nós sabíamos que portugueses e espanhóis íamos ser a maioria. Aquele ia ser um festival ibérico y fue increíble. Es que realmente fue lo que fue. El Festival de Lisboa fue el festival que creo que más cerca vamos a tener en muchos años, como sigamos así. Sí. Algunos de nuestros compañeros de aquí de Euromac estuvieron. Yo, por ejemplo. ¿Quieres compartir con Nuno tu experiencia en Lisboa esos días? Bueno, no conocía Lisboa, la verdad, y fue maravilloso. Yo disfruté muchísimo Lisboa. Ay, qué bon. Disfruté mucho el festival porque vi todo. O sea, fui a las 2 semifinales y a la final y, vamos, maravillado de la ciudad y de los portugueses en general. La verdad es que me gustó muchísimo. Y lo que digo, fue un festival en casa prácticamente, porque claro, gran parte del público que había allí era español. Havia muito público espanhol. Eu nesses dias quase nem dormi e ia à casa, fazia, não sei se compreendem a expressão, bife mal passado, pegam num bife, um lado para o lado, outro vira para o outro e vai embora. Carne quase crua e quase que nem ficava na cama. E fiz muita questão de vez em quando vir cá fora, ver a plateia, ver as pessoas, falar com as pessoas. Foi muito bom ver tanta gente feliz. E todos perto uns dos outros, sem distanciamento, sem máscara. Que saudades, que saudades. Tiempos aquellos, ¿eh? Sí, y otra cosa buena, ¿eh? Otra cosa buena. Baratito, ¿eh? Comparado con otros festivales nórdicos, muy bien de precio. Precios populares. Sí. Eso sí. Bueno, ya no solo los países nórdicos, o sea, lo de las entradas con los holandeses hace el año pasado, bueno, este año, que fueron un escándalo, claro, la diferencia era también bastante importante. Claro, estar metido en la organización del Festival de Eurovisión era lo que quería decir, era para alguien que era seguidor del festival, da cansado y del Festival de Eurovisión, y que lo es, claro, evidentemente, claro, un sueño, pero vamos, sí. Cumplido, y creo que ahí ya te podías retirar, ¿no? De decir, bueno, yo ya lo he hecho todo, he ganado, he hecho Eurovisión, o sea, ¿qué más queda allá? O que eu quero mais fazer outro. Ah, sí. Claro. Aqui são insaciáveis, sim, é verdade. Agora já sabemos, nós começámos o projeto sem saber quase nada. E foi um ano de aprendizagem. E uma das coisas que Portugal deixou para a EBU foi a necessidade de cada país que organiza passar um dossiê completo da sua produção para o organizador do ano seguinte, explicando todos os detalhes, porque a produção é absolutamente gigantesca. Nós começámos a ter reuniões, primeiro criativas, uma semana depois de voltarmos de Kiev, e a partir de agosto estávamos a trabalhar todos os dias, só na Eurovisão. Nuno, yo te quería preguntar lo que ha introducido José Antonio sobre la organización, el haber estado ahí dentro. Yo también tuve la oportunidad de estar los 15 días allí en esa maravillosa ciudad. Vinieron amigos que vieron su sueño cumplido de poder tener una Eurovisión al lado de casa. ¿Qué lessons learned, qué lecciones aprendidas sacaríais?
¿qué hubierais hecho diferente una vez pasado todo? É uma boa questão. Há uma série de lições que aprendemos no plano da produção, e eu acho que nisso não iria falar, mas do plano artístico, nós passámos muito tempo preocupados com a pronúncia do inglês. Nós não usámos teleponto com as apresentadoras, o que as obrigou a decorar muito texto. Foi um esforço incrível das 4 apresentadoras, que foram brilhantes, mas eu acho que valia a pena se calhar ter teleponto e estarem menos preocupadas em decorar e poderem viver melhor o momento e a emoção, sem essa preocupação de se esquecerem de uma palavra. Acho que aprendemos um pouco também nos ritmos de produção dos vários elementos necessários para o programa. Estou a falar dos vídeos, os pequenos vídeos como a Enciclopédia e as outras que fomos criando, e aquela Enciclopédia, não sei se lembram, que foi uma espécie de história da Eurovisão, como se existisse um livro que contava as histórias da Eurovisão. Sí, con un capítulo especial sobre el año 74. Sim, também houve essa ideia. La relación tan especial que tiene Portugal con Eurovisión desde siempre. É incrível, é que muitas vezes a Eurovisão traduz a história. Em Portugal, a Eurovisão escreveu a história. E essa diferença é incrível, nós tínhamos de contar essa história. E poder partilhar isso tudo foi muito bom. Mas, sobretudo, as lições maiores que aprenderíamos para fazer diferente têm a ver com os tempos para ir produzindo os vários elementos, mas basicamente ficámos muito satisfeitos e a melhor lição que tirámos todos foi de que uma boa equipa trabalha bem. Y felizmente tivemos una belísima equipa. Eso sí, la ayuda sueca fue fundamental, imagino. ¿Cómo? La ayuda sueca, ¿no? De Christer Björkman. Não era só sueca, é um mito a ideia dos suecos. Sim, tínhamos o Christer Björkman, mas tínhamos, por exemplo, o Marvin Dittmann, que é austríaco. Sim. Tínhamos a equipa de câmaras especiais, veio toda de Kiev. Tínhamos muitos alemães, por exemplo, todo o trabalho da luz é uma empresa alemã. Houve alguns suecos, mas muito poucos. Era sobretudo o Christer Björkman, a quem confiámos o lado do concurso, porque era importante ter alguém que soubesse fazer qualquer coisa que ele conhecia melhor do que nós, e aprendemos muito com o Christer e ficámos muito, muito amigos. Ainda hoje é muito frequente trocarmos mensagens e eles têm saudades de nós e nós temos muitas saudades do Christer Björkman. Christer que se retira en los próximos meses, que dice adiós a Eurovisión, aunque se va a América a ver si lo puede levantar ahí. ¿Qué tal, Christer, trabajando? Excelente, excelente. É um conhecedor da Eurovisão, profundíssimo. Eu olhava para ele e pensava, um dia eu espero poder ser assim. E tive um grande prazer em levá-lo a um programa de rádio e fazer-lhe uma entrevista de 2 horas para a Antena 3, contando a história dele na sua relação com o festival, mas sobretudo houve um momento em que o Christer juntou a equipa toda portuguesa para nos explicar uma coisa seguinte. Ele pôs-se a cantar a desfolhada da Simone. E toda a gente cantou. E ele diz, isto é Eurovisão. Eurovisão é a partilha de uma memória coletiva. Fiquem todos nós. E a partir desse momento, todos perceberam que estamos a fazer qualquer coisa que é partilhada por nós e pelas gerações que vêm de toda a Europa e do resto do mundo que nos está a ver. Eu, depois desse momento, fui procurar o single da Simone de Oliveira, antigo, um original de 1969, ofereci-o ao Christer Björkman e ainda hoje ele, de vez em quando, mostra esse single em algumas fotografias. Fico muito feliz com isso. Claro, saboreaste el momento, lo disfrutaste, era pues un sueño cumplido. Tuviste, imagino, algún momento, algún rato, claro, dentro del no del caos, pero sí del estrés de ese trabajo de que superaba las horas del día, ¿no? Imagino que muchas jornadas. Pero ese momento, imagino, de sentarte en el pabellón, de mirar al horizonte y decir,
Joder, se me permites a expressão. Joder. É assim, isso não aconteceu porque sempre que havia uma emissão eu estava na cabine do comentador a comentar para a RTP, ou seja, eu só senti isso no dia seguinte. Nem foi no dia seguinte, foi na segunda-feira de manhã. O festival encerra, temos juntamos numa festa e sim, segunda-feira, lunes, eu regresso e vejo que o palco já foi desmontado e está tudo a ser desmontado e sinto assim uma orfandade, qualquer coisa que desapareceu e digo, pois é, fizemos isto, mas fizemos bem. E depois na semana a seguir tivemos uma festa, dançámos a noite inteira, dançámos o Fuego 10 vezes nessa noite, o Toy. Foi incrível. La satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? Misión cumplida. Claro. Sí. Foi muito bom, foi muito bom e sobretudo foi muito bom trabalhar com uma equipa que estava em sintonia, todos a trabalhar juntos, a perceber que não há ego, há equipa. Somos uma comunidade junta a trabalhar y eso es muy importante. ¿Y qué canción de aquel festival del 2018, no tu favorita, sino la que para ti signifique el recuerdo, ¿no? de aquel festival? A da equipa é o Fuego, da Helena Fureira, porque foi a canção que a equipa mais vezes dançava. A canção é incrível porque nós conhecíamos já o vídeo, mas quando vimos o primeiro ensaio da Helena Fureira, ficámos de boca aberta a dizer, uau, isto é incrível. É claro que a Neta ganhou, é uma canção incrível, o Toy também, mas o Fuego marcou-nos muito. Agora, para mim, eu não escondo, a minha preferida era o Refalané da Eslovénia, da Lea Serk. La de Lea Serk, por exemplo, sí. Claro que escuchando ahora a Nuno mencionar el Refalané de Lea Serk, tiene que estar ahora Diego dando botes porque era el único de este programa que creía en aquella canción. Y eso es verdad, sí. Antes mencionaba, Iván... Eu estava aqui a fazer a coreografia em casa. Conecta la cámara. Decía que comentaba antes, Iván, que pertenece a las dos organizaciones de Eurofans principales en España, ¿no? Que son AEF y que es SOGAE. Nuno, tú fuiste presidente de OGAE en Portugal, ¿cierto? É verdade. No tempo da Dona Urraca, muitos anos, século XIV quase. Estou a brincar, foi anos 90. Foi quando comecei como jornalista a seguir regularmente o Festival da Canção. Eu, como fã, já o fazia desde criança, mas senti que, se calhar, falta aqui qualquer coisa. Não havia internet nessa altura. E a forma de unir as pessoas tinha que ser fazendo uma fanzine, e ainda escrevi algumas revistas, e foi bom poder conhecer outros fãs, e para isso serviu a OGAE, Portugal, nos primeiros anos. Mas depois eu percebi que não tinha tempo. Não tinha tempo. Sim. E trabalhar em jornais, trabalhar em rádio e agora trabalhar também em televisão, dá para dormir umas 6 horas e não dá tempo para mais nada. Mas foi muito importante, sobretudo porque antes de haver internet era através do correio, da troca de informações, de mensagens, perguntas que fazíamos uns aos outros, revistas. Eu recebia as revistas da OGE, da Noruega, da Irlanda, de outros territórios,
e depois usava aquela informação para responder a questões de outros sócios de cá. Era através dessa rede de comunicação que podíamos estar atentos ao que ia acontecendo. A internet depois mudou tudo a seguir. Felizmente tornou a información más accesible. Claro, Iván, hemos dicho muchas veces en este programa la heroicidad de ser eurofan en aquella época, en los años 90. O sea, era casi imposible saber nada, entonces había que tratar de tejer redes nacionales e internacionales de cualquier manera. Y Ogae era casi el único faro que había en Europa. Es verdad. Claro, es decir, hay que hacer entender a las generaciones de eurofans del siglo XXI que hubo una época muy difícil, al menos en España y supongo que en Portugal también, para ser eurofan, que serían los años 80 o principios a lo mejor de los 90, en los cuales los medios de comunicación generales obviaban toda la información relativa a Eurovisión. No había nada, no había nada. Não havia praticamente informação nenhuma. Saía nos vários jornais e revistas um artigo sobre o Festival da Canção e não muito grande. A Eurovisão, cada vez mais pequena era a informação. Às vezes no dia seguinte dizia-se a Irlanda ganhou outra vez e não se dizia mais nada. E de facto o Diário de Notícias, que era o jornal onde eu trabalhava nos anos 90, começou a fazer um trabalho mais regular, mais atento, com suplementos, publicando as capas dos singles portugueses todos, a história da Eurovisão, entrevistas com a Lúcia Muniz, com António Calvário, com Madalena Iglesias, com os cantores antigos e os cantores novos, e se calhar foi um pouco por ter feito esse trabalho que alguém reparou que eu gostava do Festival da Canção, e ainda bem. Lo que la gente, claro, lo que los medios no sabían entonces, y creo que siguen sin saber ahora mismo, incluso yo creo que haría un poco de autocrítica entre los seguidores del festival, ¿no? Entre los que somos eurofans, de que en torno a Eurovisión se puede hacer un gran periodismo cultural. Claro! Naturalmente, uma das coisas que eu gostei mais de fazer, porque por termos feito a Eurovisão em Lisboa, uma editora para a qual eu trabalhava na altura me deu o ok, foi fazer um livro que me permitiu explicar que a história social, política e cultural da Europa se pode contar através do Festival da Eurovisão, desde 1956 até hoje. Esse foi o livro que eu quis fazer em 2018 y dejaron hacerlo y fiqué muy feliz. Si me permites comentar a nuestros oyentes el libro Eurovisão do Saba a Salvador Sobral, ¿no? Exactamente. Lo podéis encontrar en las diferentes tiendas electrónicas que todos conocemos, pues ahí tienes el libro de Nuno que seguro es bien interesante. Carlos, é sobretudo um retrato de como o Festival da Eurovisão, por um lado, é o espelho do que acontece na Europa, mas mais importante do que isso, às vezes a Eurovisão antecipa a política. Antes de Maastricht, já o Toto Cotugno cantava em Sieme. Antes do Tratado de Roma, em 57, já a Eurovisão tinha nascido em 56. Antes de haver casamento de pessoas do mesmo sexo, espalhado por vários territórios europeus, já a Eurovisão mostrava sinais de uma forma diferente de lidar com as identidades e a diversidade. Ou seja, a Eurovisão é muito importante como uma ferramenta que a própria Europa encontrou para ali mostrar o melhor de si. Es algo que siempre hemos defendido en este programa, y es que Eurovisión, hay muchos eurofans o muchos seguidores que quieren desligar la política de Eurovisión, pero es que el propio festival es una operación política en los años 50. Naturalmente, o Festival de 1956 mostra que países que estavam em guerra 9 anos antes podiam estar juntos a cantar. A primeira, se não me engano, a primeira canção de 56 é de uma cantora holandesa que tinha família de ascendência judaica e teve de fugir de Amsterdão quando chegaram
os nazis e toda a história do Festival da Eurovisão demonstra como evoluiu a história política europeia. Porque é que a Jugoslávia está na Eurovisão antes dos outros países europeus? Por causa da forma como económica e politicamente a Jugoslávia se relacionou com o resto da Europa e por aí adiante. Os conflitos em Chipre, a queda do Muro de Berlim, todos esses episodios están refletidos en la historia del Festival de Eurovisión. Y un episodio un poco más banal, pero por ejemplo en el festival que se celebra en Madrid, Simón de Oliveira, Desfollada, que Televisión Española lo rotula como Deshojada. Sim, esse momento é muito importante. A Desfolhada é uma das primeiras canções de grande sucesso em Portugal a falar da mulher e da identidade feminina e de uma forma completamente diferente e contra a moral do regime da altura. Quem tiene un hijo lo tiene por gusto. Exatamente, e a moral do regime de Salazar, na altura já era ainda era Salazar nessa altura, era muito semelhante à do Franco. Eram regimes muito próximos de uma moral católica, e dizer aquilo, e numa canção que ia à Eurovisão, era preciso ter coragem, e ela fê-lo, assim como a Tourada em 1973, ainda chega antes da Revolução de 74, é quase que uma paródia ao regime. Sí, eso lo comenté con Joana Martins en el Trastero, que hablamos sobre el tema ¿no? De la relación del Festival da Canção con la historia de Portugal también, igual que Eurovisión. Y claro, le mostré mi extrañeza de que Tourada, por ejemplo, superara la censura de la época en RTP. ¿Cómo fue posible? Claro, ¿cómo fue? Porque es una canción extremadamente explícita, claro, y una sátira totalmente destructiva y prácticamente insultante del Estado Novo. Perfeitamente, perfeitamente. Só mostrava uma coisa, o regime já estava podre. Sí, sí, estaba ya en sus últimas... Carlos David Sánchez, que levanta la mano. Sí, aquí estoy. No, quería volver al tema, volver al Festival de Lisboa, que fue un gran éxito para la RTP y para Portugal en completa. Pero quería preguntarle a Nuno sobre, yo creo que uno de los aspectos, de los poquitos aspectos negativos que pasó en el festival, sobre todo en la final, durante la actuación de Suri, la representante del Reino Unido, cuando saltó el espontáneo, que es cómo pudo ser posible y qué es lo que sentiste cuando saltó a ese tipo ahí, que pudo haber pasado cualquier cosa. Eu estava na cabine de comentário, que fica mesmo por cima do palco, e eu não percebi o que tinha acontecido, mas senti, há qualquer coisa estranha. Automaticamente enviei uma mensagem e disseram-me, vai haver uma comunicação oficial, espera um pouco. Foi um momento difícil para todos nós, sobretudo quando tínhamos trabalhado de uma forma tão cautelosa o projeto de segurança, ver que aquilo aconteceu. Mas estes momentos fazem também parte da história de um concurso. E eu fico feliz que este episódio, apesar de tudo, seja diferente do invasor de palco que foi mostrar um rabo em Kiev. El culo, sí, el que enseñó el culo. Sí. Pronto, aqui assim era um ativista que queria mostrar a sua causa. Foi um disparate ter feito aquilo. Mas pronto, ao menos não foi um rabo. Rubén. Yo, hablando del... ¿De rabos? No, de rabos no, por favor. Que por cierto, yo soy el único aquí que no fue al festival de 2017. Bueno, yo tampoco. No, yo tampoco. O sea que... Vale, porque es que yo la única vez que he pisado Lisboa fue en la Expo del 98. He ido a Lisboa en cualquier momento, menos en Eurovisión. Bueno, el caso. Hablando de que el momento de Suri ha pasado a la historia, yo quiero preguntarle a Nuno cuál es su opinión de que este momento ya no se puede ver en la página web de la UER, de Eurovisión. É verdade. Está censurado.
Pois, aí assim é uma decisão da EBU, não é nossa, nem é minha, nem é da RTP, mas a verdade é que aconteceu e quem viu, viu. E há outro elemento interessante aqui. A Suri, perante aquele momento, reagiu como uma grande artista. Sí, sí. Vê-se que ela, depois do susto, ganha força e termina a canção de uma forma como só um grande artista sabe fazer. Totalmente. La verdad es que la reacción de Suri Não, ela foi incrível, incrível. Fiquei com enorme respeito por ela. y del público aquí en el pabellón fue impresionante. Yo lo viví aquello, ¡buah! Tremendo. Carlos Sola. Sí, mira, ya que hemos vuelto al festival celebrado en Lisboa, magnífico festival, me gustaría preguntarle a Nuno quizás por uno de los, para nosotros, cuestiones más polémicas, y es, no sé si tú estabas directamente en contacto con las delegaciones, ¿cómo fue el trabajo con Televisión Española, con España? Ui, não sei, não faço ideia. Eu era o responsável pelo guião e ao mesmo tempo estava a coordenar a equipa criativa, por isso estava permanentemente ligado a alterações de espetáculo que tinham de ser feitas na hora, era preciso cortar um minuto, juntar uns segundos aqui, e quando parava com tudo isso, ia para a cabine de locução de comentário da RTP fazer em cima do momento do live o comentário. Não tive quase tempo nenhum para relacionamento com as delegações. A única coisa que eu fiz foi falar com as várias delegações quanto àquelas pequenas brincadeiras que a Filomena Cautela ia fazer na Green Room, perguntar ao César Sampson, olha, ela vai fazer isto contigo, pode ser? Ir ter com o Alexander Rybak a dizer, olha, vamos-te perguntar uma coisa em português. Ir ter com a Ezel do Azerbaijão a dizer, vamos tocar no piano de brincar. Esse tipo de coisas, porque todos esses momentos foram autorizados pelas delegações e eu fui falar com elas todas. Foi o meu único contacto com as delegações. O outro contacto maior que temos foi com a delegação da Eslovénia, mas por uma razão só. Dois dos grandes amigos nossos são o Alexander e a Masha da delegação da Eslovénia, já somos amigos há muitos anos e quando estamos juntos vamos sempre jantar, pronto. É a única coisa. Nuno, ¿me puedes asegurar que el puesto de actuación 2, el puesto maldito, fue casualidad y por sorteo? ¿No fue por una relación entre RTP y un tal Tinel Rubira? Não faço ideia. Eu não sei se o posto 2 é necessariamente um posto mau. Vamos ver a ver se alguém ganhou do posto 2. No faço idea. Sí, claro, es que se ha hablado tanto de aquello, se comentó tanto sobre la delegación española en Lisboa y bueno, las quejas por la realización, los cambios de criterio de los fuegos artificiales, la pirotecnia, o sea, es que nosotros como Eurofans a delegação espanhola foi, por exemplo, eles queriam conhecer o Salvador Sobral e estivemos no camarim com os dois cantores e o Salvador. En 2017, es cierto. Fred Amaya. Sí. Sí, es verdad, pero bueno. El Salvador Sobral al camarín de él. Sí, es verdad. Y el año anterior que Salvador Sobral, la única promoción que hizo fuera de Portugal fue en España, fue en televisión española. Pero claro, es que nosotros como Eurofans españoles, claro, estamos hablando contigo con sincera admiración porque admiramos cómo funciona el Festival de Cansao, cómo funciona la delegación portuguesa, cómo funciona la RTP. Claro, nosotros llevamos como muchos años siguiendo esto y claro, sufriendo, entre comillas, que no sé si sabes mucho o poco de lo que es la delegación española, pero que es muy peculiar, muy singular y que al festival al que van, no sabemos cómo lo hacen, pero van como recolectando enemigos o van levantando pues suspicacias entre sus homólogos, entre sus compañeros de otras televisiones. Entonces, claro, la pregunta, claro, en 2018 pasaron cosas, pero claro, yo imagino que sería ya Carla Bugallo la que tendría aquí a tirantes con estas grandes admiradas. A Carla nesse ano duvido que tenha esse conhecimento, porque a Carla estava mesmo então como uma das produtoras executivas e quase nem esteve com as delegações. Ela não foi a chefe de delegação nesse ano.
foi do único ano, dos únicos anos recentes em que a Carla não foi chefe de delegação, pelo que ela não terá essa noção. Sim. Mas eu, por exemplo, que tenho os contactos que tive com a delegação espanhola sempre foram bons, mas os meus maiores contactos são com os comentadores espanhóis. E de resto, o ano passado, quando estava o Mickey a cantar, o ano passado não, há 2 anos, quando estava o Mickey a cantar o La Venta, eu saí da minha cabine, que é a cabine de Portugal, e fui dançar para a cabine de Espanha. Con Julia Varela, ¿no? Con Julia, con Tony, con Víctor. Pues que Tony y Julia son gente incrível, sí. Gente incrível, eles os dois são incríveis, e esses sim, com esses eu tenho uma relação e gosto muito, muito deles, e eu fiz questão de ir fazer a festa ao som do La Venta na final em Tel Aviv. Dançámos todos dentro da cabine, foi lindo. No, es que el problema no es con Julia, o sea, el problema está más arriba, justamente. Sí, claro, hablamos ya de delegación. Ahí no sé. No, ahí ya. Me parece que Julia ya no volverá a no tiene pinta, se parece que será Eva. Pero bueno, eso lo sabemos, por el momento no sabemos. O sea, Julia é uma grande profissional e gosto muito de a ver a trabalhar sempre nas salas de comentadores, e sabe o que está a dizer, e é uma boa amiga. Sí, ahora está en las tardes de Radio Nacional, o sea, veremos si puede compatibilizar pues su programa en Radio Nacional con comentar Eurovisión, veremos. Que podría perfectamente, pero como no hay y nada más este año, en Radio Nacional, claro, y pero más, me da la sensación que ya se habla que va a ser Eva Mora. Sí, tiene toda la pinta. Festival da Cançó 2021, recordamos, en 10 días conoceremos los nombres de los artistas, de los intérpretes, conoceremos las canciones y muchos detalles de ese Festival da Cançó. Dentro de todo lo indie que somos nosotros, que incluso pues tenemos nuestros detractores y nos han apodado supremacistas, pero claro, tú fíjate, Carlos, que al final, a lo tonto, el artista que más estamos esperando casi es el más clásico de todos, el más portugués, incluso si me permites decirlo, como es Hélder Moutinho. Carlos. Sí, y veremos, porque es una gran figura del fado portugués, y más un año tan especial en que hace apenas unos días pues murió Carlos do Carmo, representante de Eurovisión en un mítico Festival da Cançó del año 76, en que estaba él solo y había que elegir una canción para él. Y bueno, veremos si Hélder pues da en la tecla del sentimiento más profundo portugués, y también, bueno, si el Festival da Cançó tendrá un recuerdo para Carlos do Carmo. Às vezes quase lamento, são as coisas que eu invento com medo de te perder. Nuno, solo te vamos a preguntar por uno. ¿Cantará Hélder Moutinho su canción? Talvez sim, talvez não. Talvez no. Galego. Bueno, nosotros estamos aquí. Dia 20 temos essas e outras respostas. A única coisa que eu digo, há canções muito bonitas este ano. Últimas preguntas. ¿A ti te gustaría, Nuno? Sí. ¿A ti te gustaría que Hélder cantase su propia canción? A ti, personalmente. Eu conheço o Hélder há 30 anos, talvez, ou mais. Ainda o Hélder não cantava profissionalmente e eu já o conhecia. Somos amigos há muitos, muitos anos. Eu fico sempre satisfeito quando os compositores cantam, mas também compreendo quando eles querem escolher outras vozes. É que há das duas coisas. Se a Luísa Sobral escolheu muito bem em ter o Salvador Sobral para cantar e não ela, e ela é uma cantora maravilhosa, já o Conan Osiris, ainda bem que foi o Conan que cantou e que não deu a canção a outra pessoa. Cada canção sabe quem é a voz que a deve cantar. Por isso o Hélder deve saber se é ele ou se é outra pessoa. Não sabemos, dia 20 vamos ter a resposta. Eso sí, ahora escuchando a Hélder y escuchando sobre todo este puente instrumental, una pregunta que casi me dejó en el tintero. Creo que el Festival da Cançó tiene una pequeña asignatura pendiente,
y es que los cantantes interpreten con música en directo sus canciones. Ou seja, que os instrumentos sejam tocados ao vivo. Exacto. Era bonito que assim pudesse acontecer, mas nós seguimos ali já aquilo que vão ser as regras da Eurovisão. E há até uma razão muito simples. O Festival da Canção acontece quase perto da reunião de chefes de delegação, na qual as canções para a Eurovisão têm que ser entregues na sua forma final. Por isso, nós temos de ter a canção vencedora o mais próxima e perto possível daquilo que vai ser a submissão da Eurovisão. E em termos de produção, quando tínhamos uma orquestra a tocar para toda a gente, é fácil ter 10 canções a serem interpretadas de seguida com som captado ao vivo. Se nós tivermos 10 canções, cada qual com uma banda diferente, de canção para canção, em termos de produção, é difícil fazer bom som. Últimas preguntas, Rubén, ambos, Carlos, Iván, que queráis lanzar a Nuno para... Deixa-me acrescentar, se pudéssemos ter uma orquestra como São Remo... Sí, como San Remo. Era maravilloso. Sí. Bueno, ya has tocado el tema. Buen tema tocado. Buen tema tocado, porque esta es Casa San Remese, o sea, esto... Eu adoro o Festival de São Remo. El Ariston es sacrosanto. Bueno, lo que decía, Iván, Carlos, Rubén, últimas preguntas, últimas cosas que queréis compartir con Nuno. Tem que ser as últimas, que tenho o cão a chorar porque quer ir à rua. Sí, simplemente, Nuno, existe el mito de que las televisiones organizadoras, después del festival, dicen: nunca más, no queremos volver a organizar Eurovisión, es muy caro, muy costoso. ¿Es el caso de Portugal o no? Creo que no. Nós estamos preparados, acredito eu, toda a equipa não se importava de fazer outra vez a Eurovisão. Claro. Foi tão bom que muito trabalhoso, muito caro, é verdade, mas foi uma experiência inesquecível. Eu acho que se perguntarmos isso aos profissionais, eles vão dizer que querem repetir. À instituição, só a instituição pode responder, mas os profissionais acho que repetiam. Muy bien. Carlos, hola. Eu quero. O mejor, yo sueño. De hecho, al año siguiente, cuando hubo otra polémica de que la televisión israelí quería realizar el festival en Jerusalén, se llegó incluso a sopesar la posibilidad de, en fin, retirarles la organización del festival. Con lo de Jerusalén. Sí, porque quieren hacerlo en Jerusalén, la UER decía que no. Y incluso se oían rumores de que RTP se había ofrecido en tal caso de volver a coger. Rumores. No hubo nada en eso. No, rumores. Y una última apreciación sobre el festival, y ya para despedir, que el perro... ¿Cómo se llama el perro, por cierto? Crispy, pues para que Crispy pueda... pueda pasear, aunque hace frío. No, una última apreciación, y me parece maravilloso el Festival de Lisboa, porque el gran centro de gravitatorio de ese festival fue la música lusófona. Vimos representación de diferentes ritmos y tendencias de música portuguesa, hubo representación de la música africana también, de herencia portuguesa. Solo eché en falta una cosa, y es a Simón de Oliveira en la final. Eu diria que podia ter estado Simão de Oliveira, podia ter estado o Carlos do Carmo, o Paulo de Carvalho, o Fernando Tordo. A opção foi mais a demonstrar a diversidade do mundo cantado em português do que propriamente fazer uma história de Portugal na Eurovisão. Havia um pequeno momento de humor criado pelo Pedro Penin sobre os 53 anos em que Portugal tentou e não conseguiu ganhar, mas se Portugal organizar uma segunda Eurovisão, acho que a história portuguesa na Eurovisão talvez possa fazer sentido, mas nesta primeira experiência era importante dizer: somos este país de diversidade, aberto ao mar, que comunica com a Europa, com a África, com a América Latina, e era importante expressar essa ideia de diversidade no presente. Rubén. Yo, hablando de las similitudes, recordando lo de las similitudes entre España y Portugal, que siempre han existido y siempre existirán,
¿cuánta posibilidad puede haber en un futuro Festival da Canção de que haya una canción en el galego o en gallego debido a la hermandad que existe entre Portugal y la región de Galicia? Pode acontecer. Pode Sí, o sea, Basta as regras por parte dos convidados da RTP têm de ser músicos portugueses ou residentes em Portugal. E eu até brincava nas conferências de imprensa a dizer que para o ano vou convidar a Madonna, porque ela vivia em Lisboa. É claro que estava a brincar. Mas se houver um compositor galego ou espanhol que resida em Portugal, ele pode concorrer. Nada Sim. contra. sí, sí. Nada Pô- contra. E eu ficaria muito feliz. A cultura portuguesa nasce de uma cultura chamada galaico-portuguesa. E essa ligação é fortíssima. Pues, Nuno, muchísimas gracias, así en mayúsculas te lo digo y te lo decimos. Claro, Muchísimas claro. gracias por este rato con nosotros y muchísima fuerza y muchísima suerte en el presente y en el futuro del Festival da Canção. Estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. Que eso es lo que mola. Que además es que se ve, o sea, es que se nota el trabajo que hay detrás. De verdad, muchísimas gracias. De verdad. Muito obrigado. Carlos,